Boa tarde, colegas, engenheiros, arquitetos, técnicos de edificação e toda a gama que constitui a classe da construção civil. Aqui quem fala é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares, seu colega e seu amigo. Estamos na fase de falar dos materiais metálicos. E já falamos nos dois últimos vídeos exatamente sobre os materiais metálicos. Não vamos repetir para ganharmos mais tempo. Hoje, dentro dos materiais metálicos, nós vamos começar a estudar uma gama de produtos de aço para estruturas de concreto armado, protendido e alvenaria. Quem são esses produtos? Tudo dentro dos materiais metálicos. São as armaduras soldadas e vergalhões soldáveis. Outro, os aços para concreto armado e concreto protendido. Terceiro, são as treliças metálicas, muito utilizadas hoje em dia nas lajes treliçadas. As telas soldadas nervuradas, é outro tipo de produto de aço. As treliças planas também de aço. E finalmente vamos estudar as lajes do tipo steel deck, que vamos detalhar lá na frente. Dentro desses produtos de aço, para as estruturas de concreto armado, protendido e alvenaria, vamos iniciar hoje estudando especificamente as armaduras soldadas e vergalhões soldáveis. Começando falando um pouco sobre as suas categorias. Dentre as categorias desses aços, essas armaduras soldáveis e vergalhões soldáveis, nós temos o aço CA50 soldável, que é produzido na forma de barras retas para bitolas de 6,3 milímetros a 32 milímetros. Ainda falando um pouco sobre o CA50 soldável, CA é concreto armado e 50 é a tensão de escoamento do aço. Ainda falando sobre o aço CA50 soldável, ele se apresenta na forma de rolos para bitolas de 6,3, 8,0, 10,0 e 12,5 milímetros. E esses rolos, que elas pesam em média 2 toneladas. Portanto, o aço CA50 soldável, ele é produzido tanto em barras retas como na forma de rolo. Nas barras retas, bitola de 6,3 milímetros a 32 milímetros. Para rolos, só existe CA50 soldável em rolos, na forma de rolos, na bitola 6,3, 8,0, 10,0 e 12,5 milímetros. E esses rolos, em média, pesam 2 toneladas. Quanto ao processo de fabricação, vamos ver como é que se comporta esse aço. Do aço CA50 soldável, que é o que nós estamos estudando, durante a laminação superficial, faz-se o resfriamento controlado utilizando água com alta pressão. É o chamado tratamento térmico. Então, quanto ao processo de fabricação, o aço CA50 pode ser soldável e não soldável. Soldável é quando se faz o seguinte tratamento térmico durante a laminação. Resfria controladamente utilizando água sob alta pressão. Agora, já o aço CA50 não soldável, o processo já é outro, é um processo de resfriamento ao ar, enquanto o soldável é com água de alta pressão. Então, distinguimos aqui o aço CA50 soldável do não soldável, quanto ao seu processo de fabricação.
E a norma que estuda esse aço é a NBR 7480/2007, válido tanto para a laminação das barras ou laminação dos rolos, e isso que a gente acabou de estudar. Uma observação importante é dizer que existe a bitola de 16 milímetros em rolo também. Porém, o aço CA50 é não soldável. Então, o rolo pode chegar até a 16 milímetros, mas aí o aço CA50 é não soldável. Temos ainda dois outros tipos de aço bastante conhecidos nossos, que é o aço CA25 e CA60. Nós tínhamos acabado de estudar o CA50. Agora vamos falar um pouquinho sobre os aços CA25 e CA60. Eles são produzidos em barras e rolos também, como o CA50, soldáveis, são aços de baixo carbono. Então, os aços CA25 e 60, também como o aço CA50, eles são produzidos em barra e rolos soldáveis. São aços de baixo carbono. O CA60, sua alta resistência mecânica, obtém-se via deformação a frio, através da trefilação ou da laminação a frio. É assim que se obtém a sua alta resistência. Obtém-se por via deformação a frio, ou por trefilação ou laminação a frio. Esse é o aço CA60. Muito bem. Agora vamos estudar as características do aço CA50 soldável. Conhecido também, é bom que se diga, que além da sigla CA50, ele também pode ser conhecido como CA50S, onde S é de soldável. Então, as características do aço CA50 soldável são as seguintes: sua composição química restrita para um aço ser considerado soldável, deve atender aos limites percentuais máximos seguintes. Então, estamos estudando as características do aço CA50 soldável e vamos definir como é que a norma determina quando um aço realmente é soldável. É através da sua composição química restrita para um aço ser considerado soldável, deve atender aos seguintes limites percentuais máximos. Por exemplo, o carbono existente nesse aço tem que ser, no máximo, percentual de 0,35%. O manganês, 1,5%. O silício, 0,50%. O fósforo, 0,050%. O enxofre, 0,050%. E, finalmente, o carbono equivalente tem que ser 0,55%. Então, esses são os limites percentuais máximos que deve ter um aço para ser considerado soldável. É a sua composição química. O tratamento térmico de resfriamento, utilizando a água que nós acabamos de ver, dá um aumento de dureza ao aço. Esse tratamento térmico de resfriamento utilizando água e reduz a temperatura superficial da barra. Só reduz superficialmente. Aí nós temos um outro tratamento térmico que é chamado de reaquecimento. O primeiro, tratamento térmico de resfriamento. Agora o tratamento térmico de reaquecimento. Porque quando você resfria, o núcleo da barra permanece ainda quente e reaquece novamente a camada superficial, promovendo um aliviamento de tensões. A isso nós chamamos de revenimento, é o revenimento do aço, aumentando a sua ductilidade.
Repetindo, nós temos 2 tratamentos térmicos para o aço. O tratamento térmico de resfriamento e o tratamento térmico de reaquecimento. O tratamento térmico de resfriamento reduz a temperatura superficial da barra, aumentando a sua dureza. O tratamento térmico de reaquecimento só existe porque quando você resfria a barra, o núcleo da barra ainda permanece quente e reaquece a camada superficial, promovendo um aliviamento de tensões, que é o revenimento, aumentando a sua ductilidade. Ele ainda é excelente ductilidade também ao dobramento das barras do aço CA50S. Quer dizer, com um tratamento térmico de reaquecimento, ele aumenta muito a sua ductilidade. E aumentando a sua ductilidade, facilita bastante ao dobramento das barras. Na obra a gente tem aquela bancada, né, onde a gente bota os vergalhões e vamos dobrar no pino. Aquele dobramento tem toda uma técnica, tem um ângulo correspondente para cada bitola, e isso, sendo dútil, né, facilita o dobramento. E vamos ver na frente que também evita as fissuras no aço por dobramento. Um produto com maior ductilidade é bem menos suscetível a trincas, do que eu acabei de falar, e fissuras durante a operação de dobramento. Porque durante a operação de dobramento, se o aço não for muito dútil, ele trinca e fissura, o que já provoca uma patologia. Os parâmetros que interferem no processo de soldagem, é bom que se diga. Quais são os parâmetros que interferem no processo de soldagem? Já que a gente está falando em aço soldável, não é? Como a gente viu, o CA50S. Quais são os parâmetros que interferem no processo de soldagem? É a limpeza superficial. Para a gente soldar um aço, a sua superfície deve estar limpa. A umidade das barras, a temperatura do ambiente influencia, as correntes de ar e, por último, quanto melhor a qualificação do soldador, mais perfeita vai ser essa operação de soldagem. Vamos estudar agora um pouquinho quais são as vantagens e desvantagens das armaduras soldadas em relação às armaduras amarradas com arame recozido. Porque numa obra você pode unir uma barra com a outra, ou um vergalhão com o outro, através do arame recozido, ou pode fazer a solda. Então vamos ver as vantagens e desvantagens das armaduras soldadas em relação às armaduras amarradas com arame recozido. As principais vantagens de você usar armaduras soldadas em comparação com aquelas que são amarradas com arame recozido. Quais são as principais vantagens? A maior produtividade da mão de obra, aumenta sensivelmente a produtividade. Custos menores dos insumos de soldagem em relação ao custo do arame recozido, isso é vantagem. Não necessidade de soldagem de 100% dos pontos de interseção, quer dizer, você tem todos os pontos de interseção das barras longitudinais, por exemplo, com os estribos, numa viga, num pilar, não precisa soldar todos, basta soldar entre 50% a 70% desses pontos de interseção. As peças ficam muito mais rígidas, portanto terão mais facilidade de manuseio, de manusear, porque elas vão se deformar menos. Melhor controle do espaçamento dos estribos, nas vigas, pilares, nas estacas, tubulões, claro. Então no soldado não mexe o estribo a sua posição, então aquele espaçamento fica mais bem definido. Maior rapidez na execução da obra, sem dúvida nenhuma. Poder receber as armaduras no canteiro de obras, outra grande vantagem, através de centrais de corte e dobra, que é um tipo de racionalização.
Essas são as principais vantagens do uso das barras soldadas, das armaduras soldadas, quando comparada com as armaduras amarradas com arame recozido. Como tudo na vida tem as vantagens, também tem suas desvantagens. Quais são as principais desvantagens dessas barras soldadas em relação àquelas que são unidas por arame recozido? Em algumas obras, a necessidade de se ter equipamentos especiais. Em algumas obras, se precisa ter equipamentos especiais do tipo grua ou guincho para descarregamento ou içamento das armaduras. Outra desvantagem, a necessidade de planejamento de soldagem. A soldagem tem que ter um planejamento, verificando que barras não devem ser soldadas em função de dificuldades operacionais durante a montagem final na forma. Essa é uma dificuldade que é considerada uma desvantagem do aço soldado em relação ao aço unido pelo arame recozido. Uma última e principal desvantagem do aço soldado, alguns calculistas não recomendam a soldagem de armaduras quando a estrutura está submetida a cargas dinâmicas. Alguns calculistas não recomendam a soldagem de armadura quando a estrutura está submetida a carga dinâmica. Olhe bem, cargas dinâmicas, pois podem provocar a fratura do aço por fadiga na região da solda. Então, alguns calculistas não recomendam quando a estrutura está submetida a carga dinâmica. O que seriam essas cargas dinâmicas? Por exemplo, no estádio Castelão, quando a torcida sobre a arquibancada pula para comemorar o gol da sua equipe, ali está sendo praticado, atuando uma carga dinâmica sobre a estrutura da arquibancada. Um exemplo de carga dinâmica. Para finalizar este tópico, que são os aços, nós estamos estudando exatamente as armaduras soldadas e vergalhões soldados. Para concluir, é bom que se diga, e lá na frente nós vamos ver, que a NBR 7481/1990 trata das armaduras das telas produzidas com aço CA60 soldado. E a NBR 14.862/2002 trata das armaduras das treliças produzidas também com aço CA60 soldado. Portanto, uma norma trata das armaduras das telas soldadas e outra trata das armaduras das treliças soldadas, que nós vamos ver lá na frente. Este tópico está encerrado, é o terceiro vídeo sobre materiais metálicos. No geral, é o 33º vídeo meu, e o próximo vídeo, que será o 34º, nós vamos falar, ainda dentro dos materiais metálicos, os aços para concreto protendido, especificamente só para o concreto protendido. Encerrando esse 32º vídeo, agradeço mais uma vez a atenção dos nobres colegas e amigos. Peço veementemente que cliquem no link, que normalmente está na cor azul, para que possam visualizar os vídeos. Se não clicar no link, não visualiza para o YouTube, para mim. Vocês veem, mas não vai ser computado para o YouTube. Portanto, clique no link. E quem não se inscreveu, por gentileza, se inscreva, que é um número muito importante para mim. Agradeço, boa tarde e até o 33º vídeo.